Dando continuidade ao nosso vídeo de ontem, então como que funciona? Funciona o seguinte, quando eu estou inconsciente da minha condição, da minha situação, eventos da minha vida acontecem de maneira recorrente. Aquela coisa assim que não acredito que isso está acontecendo de novo na minha vida. Quando eu estou consciente dessa condição do que o sentimento representa, cada vez que ele aparece um sentimento negativo, peraí, eu já consegui identificar, tô sofrendo, mas eu não preciso me entregar para esse sofrimento, está doendo, mas isso quer dizer que eu tô no caminho errado. Peraí, o que tá acontecendo? Não dá. Então, quando eu estou consciente, eu consigo identificar. Agora, olha só, Renata, como que se forma uma crença? Então, vamos entender? Presta atenção. A crença, ela é formada através dos nossos sentidos. Então, nós temos 5 sentidos, na verdade 6, mas esse sexto sentido não é expressado em todo mundo. Mas nós temos olfato, visão, paladar, tato e audição, os 5 sentidos. E existe um sexto sentido em algumas pessoas manifestado, que é o sentido psíquico. Muitas pessoas conhecem como, por exemplo, mediunidade. Você tem acesso, você tem uma percepção acentuada de coisas que outras pessoas não têm. Beleza? Então vamos lá, vamos falar dos 5, que é o que todo mundo é desenvolvido, todo mundo tem, todo mundo se expressa. E esses 5 sentidos, eles captam informações do ambiente. Então, desde a gravidez da mãe, e olha só como é importante essa questão da gravidez da mãe, porque imagina só, quando eu estou lá dentro da barriga da minha mãe, eu estou imersa em tudo que minha mãe sente. Por isso que o papel de mãe e na gravidez é tão importante, gente, muito mais do que pela saúde física do neném, pela saúde emocional que esse ser humano vai ter ao longo de toda a vida dele. Não o neném, o ser humano, entende? Porque esse ser humano, no momento da gravidez, ele está imerso em tudo aquilo. E na intensidade que a mãe sente, aquele feto, aquele neném, aquela pessoa, aquele ser humano sente também. Então, se ele é querido, se ele é rejeitado, se ele é acolhido, ou se ele já fala, ai meu Deus do céu, essa criança que veio para atrapalhar tudo. Imagina aquele sentimento e aquele neném imerso em tudo isso. E, gente, só tô dando poucos exemplos. Olha a loucura que a gente passa durante a gravidez. E a gente parar para pensar que aquele ser humano, ele não só está percebendo tudo aquilo, como ele está vivendo tudo aquilo. Aquele sentimento de amor e de acolhimento, aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de medo, de tudo que a gente sente, porque na gravidez, gente, a gente fica meio louca mesmo, né? Então, desde a gravidez até algumas linhas falam até 5 anos de idade, outras linhas falam até 7 anos de idade, mas principalmente nesse período da primeira infância, onde tudo é assimilado, aquilo os nossos sentidos, eles têm uma força e uma intensidade muito grande em nós. E a nossa percepção das coisas é muito intensa. Por isso que a criança se entrega. Por isso que a criança, tudo ela quer intensamente. Ela não tem ainda aquela coisa, aquele freio. Não. A criança, ela quer aprender, ela quer experimentar, ela quer viver. Tem até uma amiga minha que fala uma frase super engraçada, né? Ela fala assim, nada que você não possa repetir pelo menos 20 vezes com uma criança nem começa. E é verdade, porque a
amiga, de novo, mais uma vez. E ela vem, né? Então, é tudo muito intenso. E isso tudo entra com muita força e forma as nossas crenças. Então, olha só que coisa interessante. E existe esse sexto sentido ainda que tem uma percepção ainda maior, né? Ainda mais intensa, ainda mais completa e complexa, né? Porque está convivendo com outras pessoas que não têm. Então, gente, Augusto Cury, ele fala uma coisa muito interessante quando fala de inteligência multifocal, que aliás eu tenho até que estudar mais sobre esse assunto porque é um assunto interessantíssimo. Augusto Cury, ele fala, uma vez ele deu um exemplo, e ele fala o seguinte, tinha uma mulher que estava numa sala e de repente ela viu uma barata. E a mulher, ai, tira essa barata daqui, tira essa barata, ai, esse monstro. E a mulher sobe no sofá e começa a gritar que nem uma louca, ai, esse monstro vai me matar, ela vai me matar, pelo amor de Deus, que coisa nojenta. E começa a gritar e nisso chega o marido na sala e ela, marido! E o marido chega na sala, o que foi? Você parece uma louca. E ela mata essa barata dele. Eu não vou matar barata nenhuma dela. Você é um inútil. Você não presta pra nada. Nem pra matar uma barata você presta. E aí a barata some. E aí, como é que a gente vai dormir com esse bicho agora? A gente vai dormir, o negócio vai subir na nossa cara. Meu Deus do céu, que nojo. E começa aquela coisa e xinga o marido, porque o marido não serve pra nada, nem pra matar uma barata. E ele xingando a mulher, que a mulher é uma louca. Eles só esquecem que tinha uma criança na sala, vendo tudo. E essas experiências, através dos nossos sentidos, imagina, fazem com que a gente forme impressões. E através dessas impressões, elas criam conclusões e que, a partir dessas conclusões, eu vou adotar determinados comportamentos, mediante a várias situações. Porque agora, a mãe, imagina só, a mãe é louca, a barata é um monstro que pode matar, que voa, que se voar, então, meu Deus do céu, o pai é um inútil que não presta para nada, o medo de dormir e de repente alguma coisa subir na sua cara ou alguma coisa. Vocês entendem? Então, são tantas percepções porque a criança, ela não tem uma referência ali atrás. Não. Aquilo entra com muita quantidade, porque quando a gente já tem algumas referências, se alguém fala alguma coisa pra você, você fala, peraí, não é bem assim. Não é bem assim porque eu já vi acontecer isso, eu já vi acontecer aquilo. Agora, uma criança que desde o ventre até 5, 7 anos, quais são as referências que ela tem? Ela não tem. Ela está criando essas referências agora. Então, ela está criando essas crenças através desses sentidos e de todas as informações que esses sentidos captam através das informações que estão acontecendo. Os tipos de toque que estão relacionados a que tipos de fala, a que tipo de sentimento que remete aquilo. Como que vai acontecer? Quando a criança, eu já falei em outro vídeo, a criança vai lá, ela passa maquiagem, ela tá se achando linda, maravilhosa. Chega na sala toda linda, todo mundo olha, começa a rir e fala, que ridículo! Nossa, você tá ridícula, você tá horrível, vai lavar essa cara. E aí a criança que estava se achando linda, de repente ela fala, gente, então isso não é lindo, isso é ridículo. E a gente vê pessoas que crescem com uma autoestima, adultos, imaturos, buscando aceitação, buscando externamente uma coisa que ele não sabe se dar internamente, porque não tinha referência. Porque se eu me acho linda, se eu me acho charmosa, se eu me acho isso e aquilo, qualquer pessoa que fale qualquer coisa, eu vou falar, tá bom, isso é o que você acha. Mas não acho isso, porque eu tenho algumas referências, agora a criança não tem. E aí, o que vai acontecer? Vocês entendem? Então, todas essas informações do ambiente
que eu vou captando através dos meus sentidos, formam essas crenças. E aí, essas crenças me colocam na minha vibração específica. Essas crenças podem ser positivas e podem ser negativas, né? Depende das experiências que você teve, do ambiente que você cresceu, da família, do local, do bairro, dos amigos, de tudo, entende? Então, eu através disso firmei as minhas principais crenças, que naquele filme Divertidamente, que eu já falei para vocês, são as memórias base, né? Que vem aquela memória base, que isso é a memória base do filme Divertidamente, entende? Assiste esse filme, gente, é muito legal. Então, essas coisas formam a minha crença, que formam a minha vibração, que me colocam em sintonia com determinadas coisas e me afastam de outras. Só que, gente, quem que lembra de quando você estava no ventre da mãe? De quando você estava com 1 ano, 2 anos, 3 anos? E outra coisa, nós somos educados com as crenças que foram colocadas nos nossos pais. Por isso que é de geração para geração? Por isso que é hereditário? Porque é. Quais são as crenças dos meus pais? As crenças que eles experimentaram quando estavam no ventre da mãe, do ambiente, de 5 a 7 anos, toda aquela bagagem, aquela experiência, aquela intensidade, são as crenças dele. Como a maioria das pessoas, tudo isso é inconsciente, eles trazem essas crenças, engravidaram de nós e nos educaram com essas crenças. E isso vai passando de geração para geração. Por isso que a gente pega gerações que têm a mesma coisa. Gerações que são obesas, gerações que são financeiramente quebradas, gerações que têm vícios comportamentais. Porque os nossos comportamentos vêm baseado nisso daqui. É o que você sabe, é o arquivo que você tem na tua cabeça. Então a gente carrega gerações de vícios comportamentais porque nós somos criados através das mesmas crenças. Aí vai existir alguém, que no caso é você que está assistindo esse vídeo, que vai cortar de uma vez por todas essa crença que em gerações está correndo na tua família. De pobreza, de fracasso, de doença, de obesidade, de, relacionamentos tóxicos. Entende? Porque uma criança que cresce numa casa que a mãe apanha, ou ela corta essa crença, ou é a crença que ela vai carregar. Porque é o jeito que ela foi criada, tipo, pra ela é normal. Uma menina que cresce nessa casa, cresce achando que é normal. Xingar, se relacionar de determinadas maneiras, comer de determinadas maneiras, entende, gente? Enfim, tá? Vamos pegar aí. E aí, o que acontece então, Renata? Pelo amor de Deus, como é que eu saio disso? Desse loop? Olha só, o que eu faço? Então é assim, para saber como me alinhar, primeiro de tudo você tem que saber no que você acredita, porque nem você sabe no que você acredita muitas vezes. Não sabe mesmo, gente. De verdade. A gente acredita em determinadas coisas que às vezes você fala, peraí, por que eu acredito nisso? Nunca aconteceu nada comigo com uma barata. Nunca uma barata posou na minha cara. Nunca ninguém deu um escândalo. Nunca eu presenciei isso. Por que eu tenho tanto medo de cachorro? Por que eu tenho tanto medo de tal coisa? Por que eu tenho... Nós temos comportamentos inexplicáveis diante de determinadas coisas. Então, Renata, se eu não sei, como é que eu vou alinhar? Então é exatamente isso, a gente precisa descobrir. Porque tá lá no seu subconsciente, você não sabe. Gente, se soubesse tava fácil, vamos combinar? Mas não tá. Ele tá lá, guardadinho nas profundezas
do seu subconsciente, que às vezes coisas te entristecem e você nem entende por que aquilo te entristece. Nossa, gente, por quê? Não entendo, nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada que você lembre. Mas em algum momento aquilo, memória base, gente, assiste o filme divertidamente. Em algum momento aquilo para você, alguma informação representou para você uma coisa ruim. E para outra pessoa uma coisa triste, ruim, violenta, agressiva, insegurança, medo. E para outra pessoa, a mesma informação, o mesmo acontecimento estava junto com informações que de alguma maneira representaram para ela positivo. Por isso que uma coisa para mim é negativa e para o outro é positivo. Porque o conjunto das informações foram diferentes. Por isso as conclusões foram diferentes. Por isso definiram comportamentos diferentes para cada pessoa. Então, primeiro eu preciso descobrir quais são essas crenças. E eu descubro essas crenças, gente, através de falas automáticas que nós temos. Você sabia? Isso se chama você deixar vazar o seu subconsciente. Como que vaza o seu subconsciente? Sabe aquelas falas automáticas? Do tipo assim, ai, a gente tá falando alguma coisa, você fala assim, ai, gente, velho é assim mesmo, né? Velho repete sempre a mesma história. Olha uma crença. Olha uma crença. Ih, gente, depois dos 40 anos o metabolismo é péssimo, isso é super normal. Olha uma crença. Você sabe que depois que a gente casa o relacionamento esfria, né? Fica morno e sexo é nunca. Olha outra crença. Entende? Gente, tantas crenças. Tantas. Ah, eu falo e ninguém me escuta. Olha uma crença. E, gente, isso aí não adianta. Isso aí eu não consigo aprender. Isso aí não dá pra mim. Olha uma crença. Sabe essas falas automáticas que você tem? Quando a pessoa fala e você já tem a resposta pronta, papum. Entende? Então, o vídeo de hoje, eu quero propor para vocês um exercício. Para e pensa nas áreas da sua vida, aquelas que você não está feliz, na sua saúde, no seu relacionamento, na sua vida espiritual, na sua vida intelectual, no seu caráter. Vai pensando na sua vida social. Ah, eu sou muito sozinha, todo mundo me abandona. Olha uma crença. Então, faz esse exercício. De hoje para amanhã, que no vídeo de amanhã a gente vai falar, então, como fazer a reprogramação dessas crenças. De hoje para amanhã, descubra quais são as suas crenças. Pergunte para você mesmo essa pergunta. O que eu de verdade penso sobre isso? Ah, emagrecer é fácil, gente, mas manter o peso é impossível. Olha uma crença. Do mesmo jeito que tem aquela pessoa assim, nossa, eu posso comer o que for, eu não engordo de jeito nenhum. Olha a crença. Porque as nossas crenças, elas definem nessa área específica. Oi, peraí, volta. Ai, não vai voltar, gente. Não vai voltar. Ah, pronto, olha aí. Olha aqui. Elas criam as conclusões que definem o meu comportamento. Então, a pessoa que fala assim, nossa, eu como não engordo. Aqui, define o comportamento dela. E o comportamento, gente, celular, tá? Sabe a história do somatizar? Sim, você somatiza suas crenças. Entendeu? Por isso que a pessoa fala assim, gente, eu engordo com o cheiro do brigadeiro. Amém. Que assim seja. Entende? Então, a proposta é para você de hoje para amanhã. Identifique suas crenças. O que você fala assim de um jeito tão automático que você nem percebe? E amanhã
a gente vai falar como reprogramar essas crenças. Um beijo para vocês. Obrigada por acompanhar e compartilha.